Ouvi agora o que diz o Senhor. Levanta-te, defende a tua causa perante os montes, e ouçam os outeiros a tua voz. Ouvi, montes, a controvérsia do Senhor, e vós, duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Povo meu, que te tenho feito, e com que te enfadei? Responde-me, pois te fiz sair da terra do Egito, e da casa da servidão te remi, e enviei adiante de ti Moisés, Arão e Miriam. Povo meu, lembra-te agora do que maquinou Balaque, rei de Moabe, e do que ele respondeu Balaão, filho de Beor, e do que aconteceu desde Sitim até Gilgal, para que conheças os atos de justiça do Senhor. Com que me apresentarei ao Senhor? E me inclinarei ante o Deus excelso? Irei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar-se-á o Senhor de milhares de carneiros, de 10.000 ribeiros de azeite? Darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do meu corpo pelo pecado da minha alma? Ele te declarou, ó homem, o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça e ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Amém. Tem aqui, meus irmãos, a leitura da palavra do Senhor. Vamos orar, suplicar a Deus a sua graça, a sua assistência. Senhor, aqui estamos diante da tua palavra, Deus, mais uma vez, no teu santo dia, palavra profética, palavra que descortina, ó Deus, os nossos pecados, as nossas desculpas, os nossos raciocínios falazes, e revela, ó Deus, toda a nossa imundícia e aponta para nós o caminho da vida e o que é que o Senhor requer do homem. Assim, ó Deus, pregação dessa noite, suplicamos que o Senhor abra os nossos olhos para compreender de que maneira podemos viver para o teu agrado. Possamos, ó Deus, nos desvencilhar de todo tipo de dispositivos superficiais no serviço do Senhor. Sustenta o teu servo, Deus, cede-nos o teu Santo Espírito, para que com fidelidade a tua palavra seja pregada, e assim o Senhor opere a tua obra de salvação e santificação no meio do teu povo. Fica conosco, ó Deus. Sem ti nada podemos fazer. Porém, com o Senhor, somos mais que vencedores naquele que nos chamou. Fica conosco, assim oramos, em nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, uma das nossas falhas, fraquezas humanas, é nossa tendência de querer substituir aquilo que é requerido de nós por algo barato, algo vazio, e barganhar com as pessoas para que não tenhamos que cumprir aquilo que de fato é exigido. Eu penso, por exemplo, na nossa relação com os nossos filhos. Ser pai, ser mãe, exige de nós uma dedicação que não pode ser trocada por outra coisa. Exige de nós que nos dediquemos aos nossos filhos, que nos sacrifiquemos para buscar o seu interesse, que o amemos verdadeiramente, que dediquemos a eles tempo, atenção, o nosso amor. E não podemos trocar esses requisitos da paternidade ou da maternidade por coisas baratas, como muitas vezes fazemos. Queremos comprar o amor dos nossos filhos com presentes, com viagens.
com coisas materiais, com a televisão, e não damos a eles aquilo que de fato é necessário. Isso nos constrange, não é? Quando fazemos esse tipo de relacionamento, de barganha com os nossos filhos. Porém, o pior de tudo é quando fazemos isso com o nosso próprio Deus. Quando ao invés de nos dedicarmos ao Senhor da maneira como é requerido de nós, da forma como o Senhor estabeleceu na sua palavra, barganhamos com Deus uma espécie de aceitação na sua presença, uma espécie de paz e trégua entre nós e Deus com coisas de menos importância, ou que não tocam no âmago do nosso relacionamento com Deus, daquilo que o Senhor espera de nós. Quantas vezes fazemos da vida de piedade algo desse tipo? Pensamos que porque frequentamos ao culto, assiduidade, somos dizimistas, fiéis, lemos a nossa Bíblia regularmente, ou praticamos alguma outra atividade espiritual, religiosa, que isso já é suficiente. E que podemos estar em paz com Deus e saber que Deus está em paz conosco e tudo está bem. E ao mesmo tempo, na medida que fazemos essas coisas, continuamos no nosso pecado, continuamos negligenciando aquilo que Deus quer, que é o nosso coração, continuamos vivendo para nós mesmos. E pensamos que podemos usar essas coisas como moeda de troca com Deus. E assim, apaziguar a relação. Pensamos que podemos servir a dois senhores, a Deus e a nós mesmos, a Deus e ao nosso próprio interesse, porém, meus irmãos, estamos enganados. E é precisamente essa a situação do povo de Deus no tempo de Miqueias. Os irmãos têm acompanhado a exposição e certamente lembram-se do contexto que aqui está o povo de Deus numa condição corrompida, nas suas práticas mundanas e carnais. Toda a liderança tinha se corrompido, não apenas o povo, mas os líderes também, os juízes, os governantes, mas os líderes religiosos, os sacerdotes, os profetas, todos eles, a uma, se fizeram inúteis para o serviço do povo de Deus. Porém, ao invés de pensar que eles estavam realmente distantes do Senhor, eles nutriam no coração uma presunção, uma falsa segurança, achando que tudo estava bem com o Senhor, porque eles continuavam cultuando a Deus, eles continuavam oferecendo os sacrifícios, eles continuavam mantendo todo o aparato instituído por Deus, é claro, religioso, e assim poderiam continuar no pecado e servir a Deus ao mesmo tempo, e nenhum mal lhes causaria. Um verso que tenho lido, que eu acho que realmente captura bem o contexto daquele momento, é Miqueias 3:11. Em Miqueias 3:11 nós lemos o seguinte: os seus cabeças dão sentenças por suborno, os seus sacerdotes ensinam por interesse, e os seus profetas adivinham por dinheiro, e ainda se encostam no Senhor, dizendo: ah, não está o Senhor no meio de nós, nem o mal nos sobrevirá. Uma presunção. O templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor, já diriam os falsos profetas, está no nosso meio. Deus está conosco. Porém, eles estavam, meus irmãos, redondamente enganados. E o Senhor então levanta o seu profeta Miqueias justamente para denunciar o povo. Denunciar a hipocrisia com que eles viviam a vida espiritual, expondo, escancarando vergonhosamente o pecado deles, para guiá-los ao arrependimento. A verdade, meus irmãos, é que o Senhor não estava nem um pouco satisfeito com o seu povo. Isso fica evidente nessa passagem que a gente lê, não é? Essa passagem de Miqueias 6, a partir do verso 1, o Senhor novamente ele retoma aquelas profecias de denúncia do pecado do povo, tendo encorajado os piedosos nos capítulos anteriores com promessas a respeito da vinda do Messias e do seu reino glorioso e estável. Ele volta a falar a respeito do pecado do povo, e ele usa os termos mais formais e sérios que ele poderia usar. Ele diz: ouve agora o que diz o Senhor. Ele chama o povo e diz: levanta-te, defende a tua causa perante os montes, ouçam os outeiros a tua voz.
Ouvi montes, a controvérsia do Senhor, e vós duráveis fundamentos da terra, porque o Senhor tem controvérsia com o seu povo, e com Israel entrará em juízo. Aqui está, meus irmãos, o Senhor convocando o povo para uma disputa legal. O Senhor haveria de apresentar a sua controvérsia. A palavra aqui, controvérsia, pode ter o sentido de uma causa legal, ou eles estavam sendo, por assim dizer, processados por Deus, denunciados por Deus formalmente perante o juiz, eles haveriam de ser julgados. E o Senhor aqui, como denunciante, ele apresenta a sua causa, ele chama os montes para testemunharem nessa causa. Os montes estavam ali, quando eles viram o agir de Deus. Eles testemunharam a mão de Deus, agindo para com o povo. E assim um tribunal profético é instituído e o povo é chamado para defender-se perante o Senhor. O Senhor, nessa causa que ele apresenta perante o povo, ele relembra, contextualizando a sua relação com o povo. A partir do verso 4, ele diz: eu te fiz sair da terra do Egito, da casa da servidão, te remi, enviei adiante de ti Moisés, Arão, Miriam. Eu provi para vocês uma liderança fiel, que guiou vocês. Eu lhes sustentei. Ele fala no verso 5, de Sitim a Gilgal, isto é, durante toda a trajetória no deserto. Eu estive com vocês no maná, eu estive com vocês na coluna de fogo, na coluna de nuvem. Os sapatos não envelheceram nos seus pés. Eu tenho provas, eu tenho evidência, e os montes estão aqui para testemunhar que eu tenho sido bom para com o meu povo. Então o Senhor fala essas palavras constrangedoras que estão no verso 3. Povo meu, o que eu tenho feito? Que mal eu tenho feito a vocês? Enumere agora. Com que eu te enfadei? Que constrangimento. Ouvi isso do Senhor. Qual a minha culpa? Interessante, o Senhor se coloca aqui para ser avaliado pelo povo. Ele se rebaixa, ele se condescende a tal ponto de se colocar nessa situação e dizer: me analisem. Aqui estão as minhas obras, aqui estão todo o meu agir para com o meu povo, e sintam-se livres para me acusar de algum mal. E com que eu lhe enfadei? Porque vocês estão cansados de mim? Porque vocês estão indiferentes para comigo? O Senhor diz: responde-me. Fala agora, não te cales. Você me deve uma resposta. Apresenta a tua defesa, eu quero ouvir. Eu quero ouvir, diz o Senhor. Meus irmãos, era de se esperar que diante disso o povo colocaria a boca no pó. Ficaria mudo diante de Deus. Se arrependeria no pó e na cinza e reconheceria que realmente tem se desviado do caminho do Senhor. Que embora continuaram as práticas, o fizeram de modo supersticioso, tornaram aquilo que Deus estabeleceu para ser uma bênção para eles num ídolo. Estavam longe de Deus. Porém, não é isso que vemos. A partir do verso 6, nós temos a resposta do povo. E aqui, nesses textos proféticos, às vezes, não existe uma declaração dizendo quem está falando, mas percebe-se pela linguagem que agora não é mais Deus falando, mas é o povo respondendo ao Senhor. No verso 6. E eles dizem: com quem me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerros de um ano? Agradar ao Senhor de milhares de carneiros, 10.000 ribeiros de azeite? A resposta do povo, meus irmãos, é lamentável. O povo não confessa pecado. Mas o povo, por assim dizer, ele senta na mesa com Deus e fala: vamos chegar a um acordo. Uma negociação. O que é que o Senhor quer de nós? Me diga agora.
Estamos em falta, ok? Mas o que é que o Senhor quer? O Senhor quer 10 mil ribeiros de azeite? É isso? Temos dado as ofertas de azeite, os carneiros que são imolados. O Senhor quer mais? O Senhor quer que eu sacrifique meu próprio filho agora? É isso que o Senhor está pedindo? Que vergonha. Que reação terrível. Ao invés de se humilhar, o que vemos é mais soberba da parte do povo, querendo barganhar com Deus. Se eu sacrificar o meu filho, o Senhor, em outras palavras, me deixará em paz? E eu poderei continuar vivendo na violência, no suborno, na ganância, sem ter que passar por esse tipo de discussão? Chegamos a um acordo? Meus irmãos, o Senhor não entra em juízo com ninguém para chegar em acordos. O Senhor não entra em juízo com ninguém para ouvir da parte, negociar e chegar no meio termo. O Senhor tem os seus estatutos bem estabelecidos. Nós devemos nos arrepender. E então, meus irmãos, o Senhor faz um apelo pessoal a eles para que se arrependam. E diante disso, meus irmãos, fica para nós a mesma advertência. Essa passagem é um apelo para todo aquele que tem servido ao Senhor para parar e questionar que tipo de relacionamento temos construído com Deus. Um relacionamento de aparências? Um relacionamento forjado, construído em cima de meros ritos e práticas boas e cristãs, mas que não substituem aquilo que Deus requer de nós? Meus irmãos, precisamos compreender qual é a vontade de Deus. É nesse contexto que nós temos esse verso tão precioso, que é o verso de número 8. O Senhor então responde ao povo, o profeta em nome do Senhor, dizendo o seguinte: ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti? 3 coisas. Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia e que andes humildemente com teu Deus. É isso que o Senhor requer do seu povo. Ele não está interessado em ribeiros de azeite. A essência do que ele deseja e requer do seu povo em resposta à sua bondade demonstrada para conosco pelo caminho da salvação, pois ele nos tirou do Egito, é essa. Como temos ignorado os preceitos elementares da lei, o próprio Senhor Jesus Cristo, ele cita, nós entendemos essa passagem, quando fala dos escribas e dos fariseus, em Mateus 23, quando ele fala: ai de vós escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro, do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia e a fé. E é isso que o Senhor fala ao seu povo. Somos zelosos por aquilo que é pequeno e negligentes naquilo que é os preceitos mais importantes da lei. A justiça, a misericórdia e a fé. Assim, meus irmãos, queremos considerar essa passagem, sobretudo com foco em Miqueias 6, no verso 8, sobre o seguinte tema: os requisitos de Deus para uma vida que lhe agrada. Os requisitos de Deus para uma vida que lhe agrada. E a primeira coisa, então, meus irmãos, que aqui vemos é a introdução daquilo que o Senhor fala a respeito dessa lista. Ele te diz: ele te declarou ao homem o que é bom. Ele já anunciou. A expressão ele te declarou ao homem quer dizer, ele já lhe revelou. Está revelado. Você não pode alegar ignorância. Eu já tenho dito ao longo da minha história com o meu povo, de forma suficientemente clara, que eu não tenho interesse em relacionamento hipócrita. Eu já tenho revelado claramente, não é difícil de entender. É muito simples.
Eu já falei, eu já revelei. Não é um conhecimento que está escondido em algum lugar para os Illuminatis, aqueles que têm um desenvolvimento especial, alcançar esse conhecimento de como viver para agradar de Deus. Não é nenhum mistério, não é nenhum segredo, não é nenhuma receita fantástica. O Senhor já revelou. E Ele revelou o que é bom. Ele te declarou ao homem o que é bom. A bondade de Deus, meus irmãos, a sua vontade é boa, não é? A sua lei, aquilo que Ele requer de nós, aquilo que Ele espera de nós, é aquilo que é bom para nós. Às vezes eu falo para minha filha, quando ela está agindo um pouco de rebeldia, que ela viver em obediência e submissão é bom para ela. E toda vez que ela se comporta com uma certa dureza, ela mesma querá colher frutos maus. E assim é, meus irmãos, com relação à vontade do Senhor, ela é boa para nós. Viver na hipocrisia não trará bem algum. Mas viver aquilo, diante daquilo que o Senhor já estabeleceu, é bom. Em Neemias 9:13, nós lemos o seguinte, que o Senhor desceu sobre o monte Sinai e do céu falou com o seu povo e lhes deu juízos retos, leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons. A vontade do Senhor é assim, não é? Juízos retos. Que confiança nós temos em saber que a vontade do Senhor ela é boa, ela é perfeita, ela é agradável. Não existe nada tortuoso na vontade de Deus. Não existe nada duvidoso. Podemos confiar plenamente que nele estão os caminhos da vida, que a sua vontade é boa, perfeita e agradável. O salmista, no Salmo 19, ele louva a vontade de Deus como sendo boa de uma forma muito exuberante. Ele diz que a lei de Deus é perfeita, é fiel, os seus mandamentos são retos, puros, límpidos, permanecem para sempre, verdadeiros, todos igualmente justos, mais desejáveis do que o ouro, mais doce do que o mel, e em os guardar a grande recompensa. Diz o salmista no Salmo 19. Ela é boa, a vontade de Deus, e ainda assim, na nossa dureza de coração, desprezamos e trocamos, barganhamos com Deus a sua vontade revelada por aquilo que é superficial, por aquilo que é facilmente fabricado pela vontade humana e que para Deus não pode ser substituído. E qual é então, meus irmãos, a vontade do Senhor? Ele te declarou ao homem o que é bom. E o que é que o Senhor pede de ti, requer de ti? 3 coisas. Que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. Aqui está o resumo do que o Senhor requer de nós. Na sua essência. Outras coisas que Ele requer de nós? Sim, claro, o culto, e as cerimônias, e os sacrifícios, e os carneiros, e os ribeiros de azeite, e tudo aquilo. Sim, o Senhor requer, claro, todas essas coisas são verdadeiras, o dízimo que deve ser dado, como os fariseus davam, do cominho, do hortelã, e tudo sem problema. Mas a essência, os preceitos mais importantes da lei, diz o Senhor, estão resumidos aqui. Justiça, misericórdia e fé. Queremos considerar um por um, meus irmãos. A primeira delas que o Senhor fala diz respeito a amar, ou melhor, o praticar a justiça. É um requisito que diz respeito ao nosso relacionamento com os outros. O nosso relacionamento com as pessoas deve ser um relacionamento caracterizado pela prática da justiça. Um andar íntegro, irrepreensível, reto, que agrada a Deus. Era tudo isso, era exatamente esse um dos pontos que o povo tinha desprezado. Nós lemos, os irmãos se lembrarem, das exposições iniciais, que o que tinha prática abundante no meio de Israel era da injustiça, suborno, violência. Deitava-se pensando no mal, acordava e praticava. Roubava do homem a sua possessão e a sua herança. Era essa prática comum. Corrupção. Violência, roubo. A marca do povo de Deus era essa. Um povo corrupto.
violento, que não praticava justiça, mas o Senhor diz, meus irmãos, vocês são o povo de Deus, eu sou o Senhor, temos lido em Levíticos, eu sou o Senhor, eu sou santo, eu lhes santifico, vocês devem viver assim uns para com os outros, em prática da justiça. O que significa então praticar a justiça? Meus irmãos, quando consideramos que os nossos relacionamentos devem ser justos, devem ser retos, significa que eles devem ser controlados ou regulados pela lei do próprio Deus. A segunda tábua da lei, os 6 mandamentos que estão ali estabelecidos, regulam o nosso relacionamento de uns para com os outros. Devemos amá-los como a nós mesmos, diz o Senhor como resumo da lei, e assim buscar o seu bem. Porém, meus irmãos, a nossa ideia, e é importante corrigir, a ideia moderna, distorcida, que nós temos com respeito à justiça, ela é muito restrita diante do conceito bíblico. Quando pensamos se somos justos ou não, se você parar para sentar e avaliar a respeito de si mesmo, se você era uma pessoa que poderia ser, em linhas gerais, reconhecida como uma pessoa justa, em geral, nós nos avaliamos em termos das coisas erradas que não fazemos. Ser justo é não roubar, é não ultrapassar os limites das outras pessoas, é não violentar ninguém. E contanto que eu esteja aqui respeitando os seus limites, se eu estou aqui nos meus limites, eu não fiz nada que é errado, eu devo ser reconhecido como uma pessoa justa. Pois eu não violo a lei. Olha, meus irmãos, a palavra de Deus, ela apresenta o conceito de justiça de uma forma muito mais profunda. Obviamente que não é menos do que deixar de fazer aquilo que é errado, porém, o conceito de justiça, sobretudo no Antigo Testamento, no Novo Testamento também veremos, diz respeito a se empenhar para fazer o que é certo e bom. Não é meramente deixar de fazer o que é errado, mas ser ativo na promoção do bem. Ativo no serviço do próximo, de socorrer os necessitados, de sustentar os órfãos e as viúvas nas suas aflições. Isso é justiça. Quer ver? Veja alguns textos comigo, por exemplo, Isaías. Isaías no capítulo 1, no verso 17. Nós temos aqui uma descrição de justiça que não é apresentada para nós meramente em termos de deixar de fazer o mal, mas diz respeito muito mais em ser ativo na prática do bem. Isaías 1,17 diz: aprendei a fazer o bem, atendei à justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Aqui está a justiça. Aprendei a fazer o bem. Não deixe que o opressor continue na sua atuação maligna e você se omitindo. Mas repreenda-o. O órfão, defenda o seu direito. Se levante para defendê-lo na sua fraqueza. As viúvas, pleiteie a causa delas. Uma disposição para servir aos mais fracos, não é? Servir aos necessitados. Servir aqueles que têm alguma necessidade, seja ela qual for. Salmo 82, nós temos a mesma ideia. Salmo 82, verso 3 e 4, nós lemos o seguinte: fazer justiça ao fraco e ao órfão. Procedei retamente para com o aflito e o desamparado. Socorrei o fraco e o necessitado. Tirai-os das mãos dos ímpios. Tão diferente, não é? Quando pensamos nesse conceito de justiça, eu me pergunto se somos biblicamente justos. Se verdadeiramente nos empenhamos no serviço do próximo, sobretudo do nosso irmão. A palavra de Deus nos diz que devemos fazer o bem a todos os homens, sobretudo os da família da fé. Gálatas 6, verso 9 e 10.
Devemos nos empenhar em fazer o bem, porque a seu tempo ceifaremos e não desfaleceremos, diz o apóstolo Paulo em Gálatas 6:9. O apóstolo Tiago, ele define a religião pura e sem mácula para com nosso Deus e Pai, como sendo visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações e a si mesmo guardar-se incontaminado do mundo. Essa é a religião pura e sem mácula. Isso é o que Deus quer. Que não é distorção, que não é uma barganha. É uma vida de serviço. Se você vive para você mesmo, ainda que você não cometa nada de errado, que você não viole ninguém, você não defraude ninguém, biblicamente, você é uma pessoa injusta, que não tem praticado a justiça. Assim é para mim também. Precisamos então, meus irmãos, sondar o nosso coração e entender que, embora as boas obras para com o próximo e o serviço para com o próximo não obtenha a salvação, ela é essencial na salvação. Nós somos salvos para isso, não é? É isso que lemos. Veja, Tito 2,14. Tito 2,14, o apóstolo Paulo diz o seguinte, que Cristo a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Ele morreu, Jesus Cristo morreu na cruz do Calvário, para que sejamos um povo que pratica a justiça, que é zeloso de boas obras, que não é egoísta, não é individualista, que não vive para si mesmo, tem o seu relacionamento para com Deus e pronto, mas vive para os demais. O Senhor tem mostrado claramente na sua palavra que a forma como tratamos uns aos outros importa muito. A forma como, em última instância, iremos nos relacionar com Deus, não é? Se ignoramos os demais, seremos ignorados pelo próprio Deus. E não podemos nos enganar, continuando na nossa maneira de viver religiosa e egoísta. Piedosa e centrada em si mesmo. Estamos enganando a nós mesmos. O Senhor tem uma controvérsia conosco. Uma denúncia para apresentar, meus irmãos, devemos lembrar disso. Sermos mais dados, dispostos, voluntariosos, prontos para servir, procurar oportunidades, orar por oportunidades para servir. Lembrando a regra de ouro que o Senhor nos deu. Que tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei o vós também a eles. Porque esta é a lei e os profetas, diz o Senhor Jesus. Todos queremos ser cuidados. Sermos alvos da justiça. Faça assim também. Pratique a justiça, pois o Senhor lhe redimiu para isso. Mas ele aponta, meus irmãos, para um outro requisito. Ele te declarou ao homem o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça e ames a misericórdia. E ames a misericórdia. Meus irmãos, se o primeiro requisito diz respeito ao nosso relacionamento de uns para com os outros, esse segundo requisito, aquilo que o Senhor espera de nós, diz respeito a nós mesmos. A um olhar daquilo que está no nosso próprio coração. Ou podemos dizer, as nossas motivações. Aquilo que nos leva a servir a Deus. É um olhar para dentro, um autoexame daquilo que nos dá força e nos motiva para servir a Deus. Ele diz que devemos amar a misericórdia. E isso é importante demais. Porque sem isso, meus irmãos, sem um olhar para dentro, para olhar as nossas motivações, a nossa disposição, temos o risco de tornar o primeiro requisito em mais uma regra legalista. Ah, tudo bem, eu preciso praticar a justiça. Então, além de cultuar a Deus e de dar o dízimo e de ser regular nisso, agora eu vou acrescentar a essa lista o fazer o bem ao próximo. E temos essa incrível capacidade de transformar aquilo que é bom
naquilo que é mal e servimos a Deus, às vezes corretamente, pelas motivações erradas. Mas é necessário servir a Deus com as motivações corretas, pois Deus olha o coração. 1 Coríntios 13 diz isso, que ainda que você entregue o seu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, de nada adiantará. Ainda que você venda todos os seus bens, tudo, e dê aos pobres, pratique a justiça como ninguém. Sem o correto amor, sem a correta motivação para Deus, como símbolo que bate, ressoa, quer dizer muita coisa. Não vale de nada, diz o Senhor. E assim, então, meus irmãos, precisamos amar a misericórdia. Motivação. Que motivação é essa? Que o Senhor está procurando no nosso coração, no nosso amor. Meus irmãos, essa palavra aqui, misericórdia, ela é uma palavra muito especial no Antigo Testamento. Ela não tem o sentido exato da palavra misericórdia no português. A palavra misericórdia no português ela é muito pobre para expressar aqui a ideia no sentido original. A palavra misericórdia talvez dê a ideia de você ser uma pessoa que tem compaixão dos demais, que você é misericordioso e você sente a dor dos outros e assim é movido a ajudá-los. Porém, não é isso. Essa palavra ela é tão importante que existe um salmo dedicado inteiro a essa palavra, é o Salmo 136, que repete várias vezes, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. Isso e aquilo, porque a misericórdia do Senhor dura para sempre. E é essa palavra que temos aqui, ela é uma palavra toda especial. É a palavra hesed. Alguns conhecem. A palavra hesed no hebraico. E qual é o sentido dessa palavra? Meus irmãos, essa palavra diz respeito, em primeiro lugar, nós precisamos entender, naquilo que Deus faz para conosco. Não é a misericórdia que nós devemos ter, ou o hesed que nós devemos ter, mas que foi demonstrado para conosco. Nós fomos alvos dessa misericórdia, desse hesed da parte de Deus. E o que é que ela expressa? Acho que a melhor maneira, talvez, de expressar ou de explicar essa palavra é usando uma ilustração. Certamente alguns já ouviram, eu já contei isso aqui na igreja em outras ocasiões. Imagine que você está dirigindo, atrasado para um compromisso muito importante. Está chovendo, é noite, tempestade, e você, no meio daquele trânsito apressado para chegar no compromisso, você avista de longe um carro parado no encostamento e uma mulher frágil trocando o pneu do carro. Debaixo de chuva, toda lameada, se atrapalhando com as ferramentas, sem saber direito de colocar o macaco, como usar as ferramentas. E você pode olhar e sentir até mesmo compaixão dela e pena da situação. Porém, talvez o seu compromisso é por demais importante e você não possa parar. E você esteja limitado no que você pode fazer para com aquela pessoa e você precisa continuar. Porém, imagine que à medida que você se aproxima e o farol bate no rosto daquela mulher, você rapidamente descobre que é a sua esposa. Que com o carro dela se encontrou naquela situação. A figura muda completamente, não é? Agora você tem que parar. Não importa o que você estava fazendo, não importa quão importante era o compromisso que você estava seguindo, você tem uma obrigação pelo pacto que você fez com ela, pela aliança que você fez com ela, de demonstrar misericórdia a ela. E fazer bem a ela. É mais ou menos essa a ideia. A ideia, meus irmãos, é que o Senhor ele está em um relacionamento conosco, pactual, de aliança. E que nesse relacionamento o Senhor está numa posição tal para com o seu povo que ele está obrigado a nos fazer o bem. E nós temos sido alvo da misericórdia de Deus. Ele tem declarado isso para com o seu povo. E é aqui que nós temos Cristo. Pois Cristo, meus irmãos, ele é a consumação dessa misericórdia. Cristo é a provisão que Deus fez, por meio do qual nós estamos unidos numa aliança com Cristo. E agora, estando unidos a Ele, Ele se obriga
a fazer o bem ao seu povo. O que está diante de nós é o selo disso. Meu sangue, meu corpo, partido por vós, o selo da nova aliança. Estamos em aliança, estamos num relacionamento tal que eu não tenho como me furtar e ser misericordioso para com o meu povo. E o que o profeta está dizendo aqui, então, meus irmãos, diante desse entendimento da palavra misericórdia, é que o povo não seja indiferente para com as demonstrações de misericórdia da parte de Deus, as demonstrações do seu amor pactual, fiel, que sempre busca fazer o bem. O Senhor diz, ame isso. Seja movido no seu coração pelo amor que eu tenho derramado na sua própria vida. Esse era outro erro do povo, não é? Indiferença diante das obras de Deus. Enfado. Essa é a palavra usada pelo profeta. O Senhor demonstrou o seu recede para com o povo, o seu amor, a sua misericórdia. Fez sair eles da terra do Egito, ele diz no verso 4, da casa da servidão. Experimentou a remissão do Senhor. Experimentou o cuidado do Senhor. Experimentou a proteção do Senhor contra os inimigos. Balaque, Balaão, todos os inimigos do povo de Deus, guiou em segurança em todo o seu destino. O Senhor esteve ali conosco, não se furtou jamais em fazer o bem, porque Ele está em aliança conosco por causa do seu Filho Jesus Cristo. E o povo enfadado disso. Não é motivado por amor, pelaquilo que Deus fez para conosco. Quantas vezes acontecemos isso? Servimos a Deus sendo indiferentes para com o que aconteceu na cruz do Calvário. Estamos aqui na igreja, cultuando ao Senhor, mas não amamos a misericórdia de Deus. Não é por isso que você está aqui. Não é essa a sua motivação do seu coração, por vezes, ou da minha. O fato de Deus ter enviado o seu próprio Filho para morrer por nós na cruz do Calvário, demonstrando o seu grande amor para conosco, a sua misericórdia, o seu amor pactual. Isso não nos move mais. Não nos emociona mais. Não nos motiva mais a amar esse Senhor. Que tipo de motivação você tem para servir a Deus? Status, manter as aparências, não desagradar pai e mãe. Ou você sabe que é isso mesmo, você está acostumado, sempre foi assim, eu fui sempre assim, eu sempre fui na igreja, eu vou continuar na igreja. E há muito já abandonou aquilo que lemos hoje em Apocalipse, primeiro amor. O amor da misericórdia de Deus. Há muito já se esqueceu dos seus pecados de outrora, que foram redimidos pelo sangue de Cristo. Você se esqueceu do que o Senhor fez por você? O Senhor diz, é isso que eu requero, que eu espero do meu povo. Que eles amem a minha misericórdia derramada na vida deles. Uma misericórdia pactual, firmada em Jesus Cristo, mediador da nova aliança. Isso deve estar no foco de todo crente. O evangelho da graça. Se outra coisa lhe motiva que não seja o evangelho, suas motivações são torpes. E o seu serviço a Deus não vale de muita coisa. Mas existe, meus irmãos, um terceiro requisito aqui. Ele diz, ele te declarou ao homem o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, e andes humildemente com teu Deus. Se o primeiro requisito diz respeito ao nosso relacionamento com o próximo, se o segundo requisito de uma vida de piedade que agrada a Deus diz respeito às motivações do nosso próprio coração, o terceiro requisito diz respeito ao relacionamento direto que nós temos com Deus. E, meus irmãos, embora aqui o profeta apresente como um requisito, uma exigência da parte de Deus, eu me recuso a chamar isso de uma exigência, sendo, na verdade, isso o nosso maior privilégio. Andar humildemente com Deus, não é? Esse não é o nosso maior privilégio. Não é para isso que nós somos salvos, para que tenhamos acesso a Deus, tenhamos restaurados e tenhamos comunhão com Ele.
Andemos com Ele. A palavra andar, meus irmãos, expressa uma companhia constante, uma comunhão regular. Expressa o seu modo de viver. Não é uma corrida de 100 metros rasos, não é estar parado, sentado, é caminhar, é andar com Deus. A vida expressa assim como uma caminhada, um andar. E ele diz, o meu povo, o que eu espero é que vocês andem comigo. Será que é pedir demais? Se vamos ter um relacionamento, será que é pedir demais que nós andemos juntos? Que vocês sejam apegados ao seu Deus. Que vocês o amem, desejem estar na companhia dele. Amando a ele. Eu lembro de Moisés. Quando o Senhor, numa determinada circunstância, onde o povo estava agindo com grande rebeldia, disse para Moisés, vai, sobe, mas eu não vou. Moisés disse, se o Senhor não subir conosco, não me tires daqui. Eu não irei, não me faça subir deste lugar. Se a tua presença não nos acompanhar, se eu não puder andar com Deus, para onde eu vou? Se Cristo não está do meu lado, para onde andarei? Ele diz, é um andar humilde. Novamente aqui, tratando do pecado do povo. Pois o povo entendia que andava com o Senhor. Como lemos em Miqueias 3:11, ele diz, o Senhor está no meio de nós. O Senhor está aqui. Veja o templo, veja o que nós fazemos. Deus está aqui. Estamos com Deus. Mas não era um andar humilde. Era um andar soberbo e presunçoso. Era um andar arrogante. Onde o povo confiava nas suas próprias obras. O Senhor ignorava a lei do Senhor, continuava em pecado e achava que tudo bem. Não era um andar humilde. Era um andar soberbo e arrogante. O Senhor diz, ande humildemente. Isto é, reconhecendo a sua dependência de mim. Reconhecendo que tudo é pela graça. Que se não fosse eu, você jamais andaria comigo. Se não pudesse... não colocasse à sua disposição a provisão pelos seus pecados, jamais seríamos reconciliados para andar juntos, diz o Senhor. Se humilhar diante de Deus é um andar humilde. Eu pergunto, você tem andado humildemente com Deus? Ou você serve a Deus distante de Deus? Ou você está aqui, mas não conhece o Senhor? Não tem comunhão com Ele regular. Na sua palavra, na oração, na comunhão dos santos, nas meditações. Seus pensamentos se elevam para os céus? O apóstolo Paulo disse, pensai nas coisas lá do alto, não nas que são daqui da terra, porque morreste e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo. Temos pensado nas coisas lá do alto, cidadão do céu. Embora na terra, porém com o pensamento no céu, caminhando com Deus em todo o tempo, orando sem cessar. Ou será que já há muito tempo você não abre a sua palavra? Há muito tempo você já não tranca a porta para orar a Deus em secreto? O teu Pai que te vê em secreto para te recompensar, para ter comunhão com Ele, com o mero propósito de ter comunhão com Ele, de contemplar a beleza da sua santidade, como diz o salmista que desejava estar no templo do Senhor para contemplá-lo. Que grande hipocrisia pretender servir a Deus sem andar com Deus. Sem andar humildemente com Deus. Será que o Senhor haveria de negociar qualquer uma dessas coisas? Eu vou ceder aqui, ali, você aumenta os sacrifícios, você aumenta as ofertas, e aí a gente não fala nada sobre como você trata mal o próximo. A gente não fala nada sobre o seu coração erroneamente motivado. A gente não fala nada sobre a sua falta de comunhão com Deus, contanto que você continue marcando todas as caixinhas e seguindo o protocolo que lhe é designado. Sobretudo, contribuindo. Será que o Senhor haveria de barganhar alguma coisa daquilo que Ele espera de nós? Eu lhe pergunto, será que é pedir demais? Tendo dado a vida do seu próprio Filho por nós? Será que é pedir demais qualquer uma dessas coisas da parte de Deus? Meus irmãos, o Pai, Ele nos deu muito mais
do que Ele requer. Ele deu seu próprio Filho. Seu Filho amado, segunda pessoa da Trindade, cheio de glória e majestade, o fez passar por humilhação. E o que Ele requer é o seu amor. O Filho, Ele cumpriu os requisitos em nosso lugar, para que tenhamos perdão quando nós falharmos nesses requisitos. Ele cumpriu perfeitamente a lei de Deus. Ele praticou perfeitamente a justiça. O seu coração, amor, cheio de amor por misericórdia. Andar com Deus. Quem andou com Deus de forma mais íntima do que Jesus Cristo? Ele cumpriu perfeitamente a lei em nosso lugar. E entregou a sua justiça a nós. Para que toda vez que falhássemos no cumprimento daquilo que o Senhor exige, possamos lembrar, perdão em Deus. Nos levantar e continuar na força do seu poder. O Espírito Santo, é Ele que nos capacita a obedecer essas coisas, não é? É Ele que trabalha em nosso coração, nos dando amor ao Evangelho, amor aos irmãos, amor a Deus, desejo de estar próximos uns dos outros, estar próximo de Deus. Deus triuno tem nos abençoado. É pedir demais. Que o Senhor nos livre de uma vida espiritual barata e vazia, que deseja barganhar com Deus os preceitos mais importantes da lei: a justiça, a misericórdia e a fé. Que o Senhor nos abençoe. Amém.